Olá, meus queridos. Boa tarde a todos. Boa noite. Aqui é o Ilquias do canal Ilquias Magal. Eu tô começando para vocês esse vídeo, né? Já com uma notícia que vocês estão vendo aí bem forte. A gente vai ter que tomar muito cuidado com o que fala. Eu quero primeiro mostrar essa matéria, tá bom? Das 9h12 da manhã olha aqui, ó, o horário 27/1, ou seja, é de hoje, sexta-feira. Tô fazendo esse vídeo para vocês hoje. Palestinos suspendem a partilha, que é o acordo, tá? Porque é o Euronews de Portugal. Então, o acordo que eles chamam de partilha, né? Palestinianos suspendem partilha de segurança, o acordo de segurança com Israel. E, toma cuidado com essa palavra, né? Os ataques deles regressam. O que é esse acordo de segurança? Esse acordo foi feito lá desde o Tratado de Oslo, em 1994, se não me engano. 96, desculpa, os acordos de Oslo de paz entre Israel e a autoridade palestina. E eles têm um acordo, né? A autoridade palestina que governa a Cisjordânia. Toda vez que tem um ataque, tem um problema de segurança, acontece um movimento, um grupo, uma pessoa que queira afetar o status quo ou atacar o Estado de Israel e vice-versa, Israel e a autoridade palestina compartilham segredos de segurança. Um denuncia para o outro, um ajuda o outro para manter a paz nos dois estados. Só que essa semana, Israel, né, a polícia israelense, o exército israelense fez uma mega operação na cidade de Jenin, na Cisjordânia. Fica bem ali ao norte de Israel, tá? Bem mais dentro do estado da Cisjordânia, estado da Cisjordânia, dentro do estado de Israel, lá na Cisjordânia, onde a autoridade palestina comanda. Jenin, para quem não sabe, tá bom? Jenin é uma cidade sob comando palestino na Cisjordânia e que ali costuma-se sair muita gente para fazer ataques que começa com a palavra ter e termina com ista, entendeu? Ali é a fábrica deles, a cidade de Jenin. Israel encontrou ali, segundo a polícia, né, o Estado hebraico e a polícia de Israel, ali eles foram para desmantelar, numa operação, um grupo de T, né, istas no campo de refugiados, chamam de campo de refugiados, né, podia dar outro nome, né, e nessa operação Israel, né, mandou, né, cancelou o CPF de 10 pessoas da Palestina. E claro, em resposta, olha só, a faixa de Gaza voltou a ser atingida às primeiras horas desta sexta-feira por um ataque israelita numa alegada resposta ao disparo de rockets. A mídia é tão tendenciosa que é o seguinte: Gaza voltou a ser atacada. Eles afirmam. Numa alegada resposta aos disparos de rockets do enclave palestino, ou seja, estão alegando, ou seja, Israel é que diz que foi atacado, nós não sabemos se é verdade. Israel diz que foi atacado, mas Gaza nós sabemos que foi atacado. Então a mídia ela trabalha com esse jogo, entendeu? A ideia é sempre te pôr contra Israel. Essa é a ideia da mídia. E esses ataques, né, foram protegidos, né, tá, espoletou, né, pela cúpula de ferro, o Iron Dome, o sistema de defesa aéreo israelense, que motivou o contra-ataque. E há notícias nesse ataque de Israel lá em Jenin, essa operação, de que ainda há pelo menos 20 feridos e alguns em estado crítico. Em reunião após a alegada operação, a autoridade palestina decidiu suspender de forma unilateral a coordenação que partilhava com Israel para a segurança na região. Ou seja, a partir de agora não tem mais acordo. Nós não vamos mais trabalhar juntos pela segurança do Estado de Israel. Ou seja, quando acontecer um ataque ou se um grupo aqui no nosso campo se levantar para fazer um ataque ou alguma operação contra Israel, nós não vamos mais denunciar, não vamos mais avisar e não vamos mais cooperar com a polícia e com o exército de Israel. Agora vai ser assim. Então acabou o acordo de segurança, entendeu? Israel que se vire. Deixando bem claro que eles estão insatisfeitos com a operação de Israel ali dentro, né? Nabil Abu-Rodeini, o porta-voz de Mahmoud Abbas, que é o presidente da autoridade palestina, referiu-se ao capítulo 7 das Cartas das Nações Unidas como base para parar as medidas unilaterais. O representante palestino fez ainda saber que a autoridade vai pedir de imediato ao Tribunal Penal Internacional para adicionar o processo desse massacre cometido em Jenin pelas forças ocupantes, chamando de forças ocupantes, né, como se eles tivessem direito à terra. A pedido da autoridade palestina, os Emirados Árabes Unidos, o membro árabe do Conselho de Segurança da ONU, pediu uma reunião à porta fechada do organismo,
China e França juntaram-se a esse pedido. Ou seja, né, eles ainda pediram uma conversa e só permite que quem entre no assunto para trabalhar seja os chineses e os franceses. Dois que fazem parte dos assentos permanentes de segurança da ONU. Então, vocês têm ideia do que está acontecendo, né? Aí vem um vídeo aí no Twitter, né? A operação, né? Uma operaçãozinha simples para eliminar esses. Não pode nem falar a palavra, tá bom? Não pode nem falar a palavra. Bom, isso aconteceu pela manhã. Como contra-ataque, notícia de 9 minutos, tá? Dia 27, às 4h29, atualizada 9 minutos. Ataque em sinagoga de Jerusalém deixa 7 pessoas sem vida após incursão violenta de Israel na Cisjordânia. Segundo a polícia, responsável por episódio foi baleado na quinta. Exército israelense matou, até falei, né, 10 palestinos no território ocupado. Então, isso virou um conflito religioso. Isso não virou, isso sempre foi, e sempre será um conflito religioso. Ao menos 7 israelenses foram eliminados nessa sexta durante um ataque ao lado de fora de uma sinagoga em Jerusalém Oriental. Eles chamam de Jerusalém Oriental como se fosse dividida, né, porque os palestinos, que é a parte, né, metade de Jerusalém, a parte oriental sendo deles, que é a parte que está dentro do território da Autoridade Palestina, na Cisjordânia. Região sob ocupação de Tel Aviv. O episódio aumenta ainda mais as tensões um dia após uma ação militar de Israel que fez na véspera, esses aqui, 10 em Jenin. Tá? Segundo a polícia, o responsável pelos disparos perto da sinagoga no bairro de Neve Yaakov, no norte de Jerusalém, foi eliminado pelas autoridades. Após atirar contra os fiéis, a sua arma teria travado ou ficado sem munição, o que lhes fez entrar no carro para fugir do local. E trocou disparos contra a polícia. Depois ele foi eliminado. E aqui, né, é um ataque sério e complexo com um grande número de vítimas, disse o comissário da polícia israelense Kobi Shavtai a repórteres, afirmando que os oficiais fazem buscas na área para garantir que não há mais envolvidos. O movimento Hamas disse a Reuters, por meio de seu porta-voz Azem Qassem, que a operação é uma resposta ao crime conduzido pela ocupação em Jenin e uma resposta natural às ações criminosas da ocupação. Olha só o que eles vão falar. Outro porta-voz, o Mohammad Hamada, que representa o braço do grupo na Cisjordânia, disse que o grupo vê com bons olhos o ataque, considerando uma resposta natural. Isso mesmo. De acordo com o representante, abre aspas, o povo palestino nunca vai se esquecer de seus mártires e vingar suas eliminações. Tá bom? Classificando o assentamento em Neve Yaakov como um fardo pesado para os palestinos. E aí eles vão relatar os eliminados deles, né? Pessoas, tá, irmãos? Uma coisa é a liderança palestina, outra é o povo palestino. Eles são governados realmente por uma trupe, né, por um grupo de pessoas que eles não aceitam. A convivência com Israel nunca será aceita por eles. Tá? O gabinete do primeiro-ministro Netanyahu anunciou que está sendo atualizado sobre os ataques e terá uma breve reunião de segurança. Tá bom? Então é importante a gente se atentar para isso. Desculpa, aqui eu tive que dar uma pausa rapidinho, mas voltando, né? As tensões ganharam novo tom na quinta, quando o exército israelense fez sua operação letal em Jenin. Bom, o problema é que o que é passado para o povo é diferente, tá? A cidade de Jenin, ali ela é, digamos que o braço do Hamas opera ali dentro e eles pegam esse campo de refugiados, são pessoas numa situação mais complicada, e eles formam ali seus atacantes, né? Que vai fazer essas operações de ataque contra judeus em Israel. E Israel está fazendo uma operação para desmantelar isso, para que não haja isso. E os Estados Unidos, olha como só os americanos, os maiores aliados de Israel, foram rápidos em sua condenação ao ataque horrendo em Jerusalém Oriental, às vésperas de uma viagem pré-agendada do secretário de Estado Antony Blinken ao país no fim de semana. Ou seja, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, vai para Israel e ele condena nos termos mais enérgicos e chamou de um aparente atentado de teísmo, né, total.
Bom, que eu recebi uma visita aqui rápida, fiz uma pausa, mas continuando, né? O Estado, né, americano fez o seguinte: o nosso compromisso é com a segurança de Israel, está blindado e estamos em contato direto com nossos parceiros israelenses. Ou seja, podemos estar no começo aí de um grande conflito, uma intifada, um impasse que pode culminar naquilo que a gente sabe que vai acontecer, né? E realmente os ataques contra-ataques, esse conflito pode se estender e se tornar algo muito grave, muito grande, e que, né, um lado faz uma operação, né, e o outro responde tirando vidas. E isso tudo tende, tá? Lembrando, irmãos, o Estado de Israel é o aliado um dos Estados Unidos, e quem financia o Hamas e a Jihad Islâmica na faixa de Gaza para fazer essas coisas é o Irã, tá bom? Num período, irmãos, em que o governo que está agora em Israel é o governo mais ultradireitista, de direita, o mais religioso de toda a história do Estado de Israel. Então nós estamos realmente agora vendo um conflito religioso, né, entre os dois lados, tá bom? E as tensões só aumentam, o que pode levar realmente a, a um impasse onde o Estado de Israel vai ter que agir com muito mais dureza e enérgico, e isso pode virar uma causa que vai envolver várias nações do mundo, tá bom? Várias nações. Além desse detalhe, não é, você vê que hoje quem pode solucionar esse problema? Dificilmente você não vê ninguém no cenário internacional que pode entrar ali dentro e resolver isso. Os dois lados, um não conversa com o outro. O Estado hebraico está muito dividido, tem muitas questões políticas, ao mesmo tempo em que o governo que está ali ele é de direita, ele não aceita a criação de um Estado palestino, então eles vão agir com muito mais dureza contra os palestinos, eu acredito, e em contrapartida os palestinos também atacarão e farão também de forma mais dura seus ataques, suas condenações a Israel nos próximos dias. E pode virar uma intifada fora de controle, o que vai envolver grande pressão internacional sobre o Estado de Israel. Tá bom? É muito estranho porque que em Israel agora sobe um governo desse nível de direita, religioso ao extremo. E eu só me lembro, irmãos, lembra da carta que eu postei para vocês aí no grupo, né? Do Pike, lá de 1870, a carta dele foi escrita dizendo que a terceira, né, o terceiro conflito mundial vai colocar em frente a frente um embate entre os políticos sionistas contra o mundo islâmico. E é o que está acontecendo. E a Palestina é um meio, né? O povo palestino está sendo usado como bucha de canhão pelo Irã, pelo mundo islâmico, porque eles querem tirar isso aqui, ou ao menos eles querem criar dois estados, porque assim eles vão. Hoje Israel governa os palestinos, controla os palestinos e mantém eles desarmados, sob controle, dentro do seu território. É melhor para Israel. Se for criado um Estado palestino independente, Israel perde o controle sobre os palestinos e os palestinos passam a ter soberania. Com soberania, os palestinos vão poder se armar, receber quem quiser dentro do seu território, fazer como quiser, fazer políticas com outros países e etc. Coisa que Israel hoje não permite por questão de segurança, de sobrevivência, né? Então, tudo isso aqui vai levar à mudança. E outro detalhe, irmãos, tudo isso, não se esqueça, tudo isso começou depois que o ministro Itamar Ben-Gvir visitou o Monte do Templo. Por quê? Porque a autoridade palestina acusa Israel de querer construir um templo em cima do Monte do Templo para os judeus orarem e destruir a mesquita de Al-Aqsa, que segundo o Islã foi onde o Maomé ascendeu aos céus. Em contrapartida, Israel nega, diz que não está vendo nada disso, eles não vão ser contra o status quo. A Jordânia se prontificou dizendo que se Israel mudar o status quo do Monte do Templo, a Jordânia vai declarar né, contra Israel, declarar conflito. Aquela palavra começa com G e termina com Ra, contra Israel. O Irã faz ameaças duras, né, e ao mesmo tempo em que Israel busca um acordo de paz com a Arábia Saudita, né, e outros países árabes. Por quê? Porque nesse acordo de paz criado pelo ex-mandatário norte-americano, que inclusive essa semana voltou, né, o Facebook permitiu que ele voltasse a ter voz também nos seus canais. Ou seja, eles querem que ele volte para os acordos de paz voltarem
E esse acordo de paz diz que quem entrar nele, o monte do templo não será como é hoje só para muçulmanos. Haverá liberdade de culto para judeus, muçulmanos e cristãos. Então, olhem para isso aqui, olhem para os dois lados, quem está governando, o que cada lado acredita e para onde nós estamos rumando, tá bom? Um forte abraço a todos vocês, meus irmãos. Manterei vocês atualizados sobre tudo isso, tá bom? O fim de semana eu quero deixar sempre dedicado a falar sobre Israel e os acontecimentos proféticos. Abraço a todos, que Deus os abençoe.